A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos mais uma semana trazendo uma lição bíblica para a nossa meditação, lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 10, sobre o tema A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Estamos no primeiro trimestre de 2024. Lição comentada nesse trimestre pelo pastor José Gonçalves. A leitura em classe se encontra em primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, versículos número do 17 ao 34, que assim nos diz a palavra de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensão, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Texto áureo, 1 Coríntios 11 e 26. Diz assim: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, o fato de ceiarmos mensalmente, ou quinzenalmente, ou anualmente, ou quantas vezes, não sei aí na sua congregação, na sua igreja que você participa, mas todas as vezes que assim celebramos a ceia do Senhor, realizamos a ceia do Senhor, estamos anunciando a morte do Senhor. Porque a ceia do Senhor, ela traz essa retrospectiva de tudo quanto Jesus fez em prol da humanidade, se sacrificando pela humanidade, se doando pela humanidade. E, logicamente, ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Ele não só morreu, como também ressuscitou e foi para o céu. E então ele há de regressar. Então, quando estamos realizando a ceia, é um ato memorável, é um ato realmente solene, aonde nós trazemos a memória, refrescamos a memória das pessoas, dos membros, que Cristo está para voltar. Então, estamos anunciando essa vinda. Na verdade prática, nos diz assim: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor
ressuscitado. Então é um privilégio para com aqueles que assim verdadeiramente ceiam a cada mês. É um privilégio enorme. Então, nessa aula, nós veremos 3 perspectivas a respeito da ceia do Senhor. Conforme a introdução, o comentarista fala dessas 3 perspectivas. A primeira é que é um olhar, a ceia do Senhor está mostrando um olhar para trás. Ou seja, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Ou seja, é um olhar para trás. A gente estamos olhando o que Cristo fez por nós. A segunda perspectiva é um olhar para o presente, ou seja, para a frente, para o momento, quando se vê uma real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Então, nós estamos olhando o privilégio que temos hoje, graças ao que Cristo fez lá no Calvário. E a terceira perspectiva é um olhar para o futuro, quando mantém a sua perspectiva e esperança na segunda vinda de Cristo. Então, a terceira perspectiva, na ceia, nos leva a olharmos, a refletirmos e a nos colocarmos de prontidão para que na vinda do Senhor possamos sermos encontrados, achados, por digno de irmos com Ele no seu regresso, no seu retorno. Ele vindo nos pegar, conforme João 14, versículo número 1 a 3. E se eu vier, Jesus disse, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus vem para pegar e levar para onde ele vai estar realmente eternamente, lá no céu. E nós, igualmente. No primeiro tópico, nós temos a ceia do Senhor, na tradição cristã, ou seja, dentro do cristianismo, dos que professam Cristo como Senhor, Cristo como Salvador, Cristo como o que morreu pela humanidade. Então, nós temos no subtópico número 1, nós temos a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, e em primeiro lugar, nós veremos aqui em 3 situações diferentes, em categorias diferentes. Na primeira, nós temos aí na tradição romana, ou melhor, no catolicismo. Então, o romanismo compreende de forma literal o que? A ceia de Deus, a ceia do Senhor. No catolicismo se compreende a ceia do Senhor Jesus de forma literal, ou seja, na prática, na realidade, de acordo com o pé da letra. Porque em Lucas 22, e versículos 19 e 20, Jesus disse, quando estava a cear com os discípulos, Jesus disse que verdadeiramente este é o meu corpo, e quando pegou o pão, deu, este é o meu corpo, quando pegou o vinho, disse, este é o meu sangue, este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue com o vinho que é derramado por vós. Então, no catolicismo, se entende, se compreende essa simbologia que Cristo deixou, que Cristo disse de forma literal. Ou seja, para o catolicismo, o pão, após ser dado graças, se transforma no corpo de Cristo. E o vinho, após dar graças, se transforma no sangue de Cristo. Então, assim, segundo esse entendimento dentro do catolicismo, que eles compreendem desta seguinte forma, que é realmente o pão, o corpo de Cristo, e o vinho, o sangue de Cristo, de maneira literal, assim, segundo esse entendimento, durante a cerimônia no catolicismo, da ceia, então, se converte aquele pão, se converte aquele vinho no corpo e no sangue de Cristo. Se transforma no corpo e no sangue de Cristo. E dentro do catolicismo, essa transformação é conhecida como a doutrina da transubstanciação. É onde verdadeiramente para eles aquele pão se transforma.
E aquele vinho se transforma em o sangue de Cristo, o pão no corpo de Cristo. Então, para o catolicismo, esse entendimento realmente se transforma. Para eles, a crença dele é que se transforma no corpo de Cristo ou no sangue de Cristo. O vinho no sangue e o pão no corpo de Cristo. A doutrina da transubstanciação. Isso não é verdade. Esse ensino não é realmente o que Cristo disse. De forma alguma, o pão se transforma no corpo de Cristo. De forma alguma, o vinho se transforma no sangue de Cristo. O que Cristo disse não era que se transformaria. Cristo estava falando sobre uma simbologia. O pão representaria o corpo dele. O vinho representaria o sangue dele. Então, isso era uma simbologia. Então, era de maneira simbólica, não de maneira literal. Mas para o catolicismo, levando ao pé da letra, é uma realidade. É uma literalidade. Olha, Jesus ele disse, se for assim, Jesus disse, ó, eu sou a porta. Jesus não estava dizendo que ele é uma porta. Literalmente uma porta de madeira, uma porta e aí por diante, de vidro. Jesus estava dizendo que ele era o acesso, 10 e 9 de João. Jesus estava dizendo, eu sou o acesso para as pessoas chegarem até Deus, para as pessoas irem até o céu. Jesus não estava dizendo de maneira literal, ele estava dizendo de maneira figurada, metafórica. Eu sou a porta. Então, de igual modo, com o pão e com o vinho. Jesus não estava dizendo de maneira literal. Jesus estava dizendo de maneira simbólica, representativa. No segundo subtópico, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, em primeiro lugar no catolicismo, como vimos aí, e em segundo lugar nós iremos vermos aí no protestantismo, na tradição protestante. Então, a tradição luterana, ou seja, a partir de Martinho Lutero, o alemão, o reformador alemão Martinho Lutero, da Reforma Protestante, século XV para o século XVI. Então, para os que seguem este segmento de Martinho Lutero, aonde nós temos países, e até mesmo no Brasil, mas alguns países como a Noruega, a Islândia, a Dinamarca, a Groenlândia e principalmente a Finlândia, tem uma igreja estabelecida de maneira luterana. Então, a tradição luterana, ou seja, do segmento de Martinho Lutero, diverge do catolicismo, ou seja, é diferente do catolicismo. Para o catolicismo, o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo, mas conforme a tradição luterana, que é o protestantismo, de onde pertence o protestantismo, então diverge do catolicismo. Quando nega que os elementos da ceia, ou seja, é diferente por quê? Diverge por quê? Porque verdadeiramente não se combina. Tem diferença. Então diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Então, no protestantismo, principalmente de parte luterana, então alega que verdadeiramente nega, né, discorda que os elementos da ceia, o pão e o vinho, que são o pão e o vinho, nega que o pão e o vinho se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Então, o protestantismo nega que o pão, de forma alguma, vai se transformar no corpo e o vinho no sangue de Cristo. Nega isto. E está certo isso. Porém,
Com tudo isso, apesar de discordar do catolicismo ou da tradição romana, com tudo isso afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Diverge do catolicismo, porque o catolicismo diz que se transforma o corpo, o pão e o vinho se transformam no corpo no sangue de Cristo. Porém, no protestantismo, discorda disto, porém, afirma, declara que o corpo físico de Jesus está naqueles elementos. É quase que a mesma coisa do catolicismo. Apesar de ser diferente, mas é quase que a mesma linha do catolicismo. E isso não é verdade. Pois Jesus ele não disse que o seu corpo estaria presente no pão, o seu sangue estaria presente no vinho. Como o protestantismo, a partir de Martinho Lutero, afirma. Então, esse entendimento luterano, ou seja, de Martinho Lutero, é denominado de consubstanciação. Então, essa consubstanciação é porque faz parte da composição ali do pão e do vinho. Aonde a transubstanciação, que é do catolicismo, da tradição romana, então se transforma no corpo e no sangue de Cristo. O pão e o vinho se transformam. Chamado de transubstanciação. No protestantismo é consubstanciação, é porque o pão ali recebe a presença de Cristo. O corpo físico de Jesus se faz presente ali naquele pão, como também no sangue, que é o vinho. Então, isso realmente não tem base bíblica. A Bíblia não declara isto. Jesus disse que é representação. O pão, o corpo dele. O vinho, o sangue dele. Lucas 22, versículos 19 e 20. Você pode conferir. Então, Martinho Lutero, com a doutrina da consubstanciação, aonde o corpo de Cristo físico se faz presente ali nos elementos da ceia, pão e vinho, isso é um erro. Isso é um entendimento equivocadíssimo. Apesar de Martinho Lutero ter saído e protestado sobre muitas coisas, mas ainda estava verdadeiramente com uma crença ainda extraída, uma crença ainda ligada ao catolicismo. Apesar de ele ter se transformado em um grande homem de Deus que fez a diferença no protestantismo, como todos nós sabemos. No terceiro ponto, a natureza da ceia do Senhor, na tradição cristã, vimos na tradição romana ou no catolicismo, na tradição protestante, que é a partir de Martinho Lutero, e agora em terceiro ponto, que é a verdade realmente, crida na maioria, a qual eu também creio, e a maioria dos cristãos pentecostais, que é a posição pentecostal. Pentecostal é aquele que crê nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, que crê na realidade, na atualidade do que Deus operou lá na igreja primitiva e continua operando no nosso presente mundo contemporâneo. Então, a tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco
Jesus está presente fisicamente neles. Então aqui já está matando, derrubando o subtópico 1 do catolicismo e o subtópico 2 do protestantismo de Martinho Lutero. Então, a tradição pentecostal, ou seja, atual hoje, da igreja primitiva, né, de nós cristãos, de nós evangélicos. Então, a tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo, não se converte fisicamente no corpo de Jesus, né? E nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles, nos elementos da ceia, o pão e o vinho. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue espiritualmente nos símbolos da ceia, nos elementos da ceia. Então, assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Simbolizam. Não é que o corpo de Jesus está fazendo presente ali, o sangue de Jesus está fazendo presente ali. Então, assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Então, o pão, ele não é alterado. O vinho não é alterado. No momento que se dá graças a Deus, no momento que se ora, que se consagra, ele não se transforma, ele continua sendo vinho, ele continua sendo pão. Ele não altera em nada. Ele é inalterável. Porém, no momento que se dá graças, aquele pão e aquele vinho, elementos da ceia, simbolizam o pão, o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo. E conclusivamente, Jesus espiritualmente, não é fisicamente, é espiritualmente se faz presente neste momento, como também se faz presente no culto. Não é fisicamente, é espiritualmente. Não é literalmente, é espiritualmente. Ah, eu estou vendo Jesus, é espiritualmente, Jesus se faz presente. Se estiver tudo de acordo, se estiver tudo conforme, se estiver tudo alinhado, se estiver tudo conforme os critérios que ele estabeleceu. Em Mateus capítulo número 18, versículo número 20, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, nos elementos da ceia, o pão e o vinho, não se transforma, nem tampouco se converte, mas espiritualmente simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. O corpo crucificado por nós, o sangue derramado por nós após a crucificação, logicamente, porque o corpo quem sofreu as perfurações. Então, essa posição pentecostal é a posição adquirida, adotada pela maioria. E, com certeza, é realmente, quando a gente analisamos a Bíblia, é o que Jesus disse. Jesus não falou de maneira literal, ele falou de maneira simbólica, representativa. Representativa. Então, essa ordenança deve ser feita. Porém, não pense. Eu já ouvi de um crente, já de, poderia dizer, velho na fé, quando falava sobre a certa temática aqui, ceia do Senhor, e ele declarou que achava que realmente se transformava o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Isso é falta de leitura da Bíblia. Isso é falta de exame
das Sagradas Escrituras. Isso é falta de verdadeiramente ter uma visão espiritual das Sagradas Escrituras, que logicamente é o Espírito Santo quem abre a mente do cristão para ele enxergar espiritualmente e discernir espiritualmente todas as coisas. Mas o cristão que verdadeiramente não se volta para Deus, ele é natural, então tem a mente fechada e com certeza acredita em tudo quanto se diz. Então, a ceia do Senhor, resumindo, é celebrada em nossa igreja sobre uma perspectiva memorial em que Jesus está espiritualmente presente. Não é literalmente, é espiritualmente presente, não é literalmente. Aquele pão ali não vai trazer Jesus literalmente, não. Aquele vinho não vai trazer Jesus literalmente, não. É espiritualmente, de maneira simbólica, aonde nós, nessa solenidade, estamos ali celebrando. Tópico número 2. No tópico número 2, nós temos o propósito da ceia do Senhor. O primeiro propósito da ceia do Senhor é celebrar a expiação de Cristo. Quando falamos de expiação, estamos falando biblicamente de pagar pelo pecado. Então, Cristo foi esta expiação. Ele pagou pelo pecado. Para justamente nos absorver da condenação que ele dava. O salário do pecado, 6:23 de Romanos, é a morte. Mas Cristo, fazendo esta expiação, ele deu a vida àqueles que assim se chegam, se entregam, aceitam a ele. Então, o propósito da ceia do Senhor é celebrar a expiação de Cristo, ou seja, anunciar a morte do Senhor. O propósito de nós ceiarmos, de nós participarmos de um culto de ceia do Senhor, o propósito desse culto é anunciar a morte do Senhor, é anunciar o sacrifício de Jesus, é anunciar o sofrimento de Jesus, é anunciar verdadeiramente a obra que ele fez. Porque as pessoas estão deixando passar desapercebido o que Cristo fez por eles. O que Cristo fez por nós. Então, nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Não tem lógica em um culto de ceia, ou santa ceia, como é falado, e ficar em um culto de santa ceia, ou ceia do Senhor, com conversas. O culto se acaba, até termina o tempo, esgota o tempo, passa do tempo, porém não houve verdadeiramente gasto algum em anunciar a morte de Cristo. Em trazer, em apontar para Cristo, mostrando Cristo de maneira cristológica, cristocêntrica, de maneira realmente como a Bíblia mostra. Houve cantorias, houve encenações, houve apresentações, houve tudo, menos o anúncio da morte de Cristo. Então, a ceia do Senhor, ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado e morte. A ceia do Senhor celebra a vitória de Cristo na cruz, lá na cruz. Cristo não estava sendo derrotado lá na cruz, não. Ele estava sendo realmente vitorioso. Ele estava derrotando a morte. Então, ela
celebra, ela mostra, ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado. Cristo ali estava destruindo o pecado. Cristo estava ali esmagando o pecado. Cristo estava ali tirando o poder do pecado e principalmente derrotando a morte e o imperador da morte. Quem é ele? O próprio diabo. Hebreus capítulo número 2, versículo número 14 e 15 nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Hebreus capítulo número 2, versículo número 14 e 15 nos diz assim a palavra de Deus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Cristo foi até a cruz, destruiu o pecado e aquele que tinha o império da morte. Quem é ele? O diabo. Versículo 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, ou seja, sem escape algum. Então Cristo, a ceia, ela mostra isto. A vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e sobre até mesmo o diabo. 1 Coríntios, capítulo número 15. Cristo, quando estava... Então, a ceia traz toda esta memória. Capítulo 15, versículo número 55, diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ceia do Senhor traz toda esta lembrança, para que cada vez mais a gente venhamos focarmos em Jesus, vermos Jesus sobre as nossas vidas, o que Ele fez por nós, para nós não sermos ingratos ao que Ele fez por nós. Então a ceia do Senhor traz toda esta lembrança. Então, por intermédio da ceia do Senhor, por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Então, Cristo, quando fez tudo aquilo lá no Calvário, lá na cruz, Cristo estava fazendo isto por nós. O que era que Cristo estava fazendo por nós? É por isso que a Santa Ceia tem importância. É por isso que a ceia do Senhor tem importância. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo número 21, nos diz assim a palavra de Deus. Olha o que Cristo fez. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, justificados. Cristo fez tudo isso por nós. Então, portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. A ceia do Senhor ela deve ser realmente importantíssima, com a pregação da palavra de Deus, trazendo toda a morte, ressurreição e verdadeiramente advertência para a volta de Jesus para nos levar. Digamos que passamos o mês todo ouvindo bobagem. Digamos. Mas na ceia não pode haver. Não estou dizendo que pode haver bobagem, ouvir bobagem durante todo o mês. Não. Estou dizendo que muitas vezes, se não teve importância no primeiro domingo, no segundo, no terceiro ou no quarto, conforme a ceia realizada aí na sua igreja ou num dia que realmente é estabelecido, segunda a domingo, mas no dia da ceia não pode-se abrir mão da pregação expositiva a respeito de Cristo Jesus. Porque Cristo é de suma importância para as nossas vidas. Então, o propósito da ceia é anunciar tudo isto a respeito de Jesus Cristo.
O primeiro propósito é tudo isto. O segundo propósito é proclamar. O segundo propósito da ceia é proclamar a segunda vinda de Cristo. Ou seja, é mostrar que Jesus está às portas. É mostrar que Jesus está voltando. É mostrar que os sinais estão se cumprindo. É mostrar que não se deve brincar de ser crente. De experimentar o pecado. Eu vou experimentar o pecado. Eu vou mergulhar no pecado. Mas dá tempo, mas Deus me perdoa. É mostrar que a volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus é repentina, pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer hoje, pode acontecer mais tarde, pode acontecer amanhã, pode acontecer a qualquer tempo, assim também como a nossa morte pode ser a qualquer momento. A vinda de Cristo também de igual modo. Mateus capítulo 24 mostra sobre os sinais da volta de Jesus. Marcos capítulo número 13 mostra sobre a volta de Jesus. Lucas capítulo número 21 mostra sobre a volta de Jesus. Primeira Tessalonicenses mostra sobre a volta de Jesus. Segunda Tessalonicenses capítulo número 4, em especial, mostra sobre a volta de Jesus. Então, o propósito da ceia é verdadeiramente proclamar a segunda vinda de Jesus. Como foi o culto de ceia, o último culto de ceia aí na sua igreja, na sua congregação? Houve pregação a respeito da volta de Jesus? Foi dado importância à volta de Jesus? Esse é um tema que toda ceia pode ser pregado. Como também a expiação de Cristo pode ser pregado. Se você não sabe o que falar na ceia, preparar o sermão, que deve se preparar um sermão, prepara um sermão sobre a expiação de Cristo, prepara um sermão sobre a volta de Jesus. Então, o segundo propósito da ceia é proclamar a segunda vinda de Jesus. Então, a ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda, a vinda de Jesus. Jesus disse, esse ato simbólico aponta para a minha vinda. É até que eu venha, porque depois que eu vier, vocês não vão mais comer deste pão nem beber deste vinho da vida. Mas vocês vão ceiar comigo lá no céu. Maravilhoso de glória. 11:26 de 1 Coríntios. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Quando esse propósito de proclamar a segunda vinda de Jesus, que deve ser um propósito de pregação na ceia do Senhor, quando esse propósito na celebração da ceia do Senhor, que é um sentido escatológico, quando esse propósito se perde, a igreja se seculariza. Ou seja, aquela ceia se tornou algo sem importância. Se tornou algo sem espiritualidade. Se tornou simplesmente uma liturgia. Meramente. Então, ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Por que na ceia proclamar a segunda vinda de Cristo? Porque é para lembrar que nós não estamos para viver aqui eternamente. Somos peregrinos aqui na terra. Filipenses capítulo número 3, versículo 20 e 21, nos diz assim:
3, 20 e 21 de Filipenses. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo mortal, corpo abatido, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder de sujeitar a si todas as coisas. Hebreus capítulo 13, versículo número 14. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, a ceia do Senhor tem esse propósito de proclamar a segunda vinda de Jesus. Porque há muitos se apegando a esta terra. Há muitos se enfincando, se embebedando, se engodando com as coisas desta vida. E esquecendo da segunda vinda de Jesus. Terceiro propósito é celebrar a comunhão cristã. O propósito terceiro é celebrar a comunhão cristã. A união cristã. O comentarista diz assim, esse era um problema, a comunhão cristã, esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia. Porque na celebração da ceia não havia comunhão, mas havia dissensão. Aonde uns comiam mais do que os outros. Por quê? Porque tinha em abundância, enquanto os outros não tinham devido à pobreza. E uns se banqueteavam enquanto outros ficavam sem comer. Uns se embriagavam até mesmo, enquanto outros não. Então Paulo reprova os coríntios por isso. Porque faltava essa comunhão, faltava essa união, faltava essa verdadeiramente, esse sentimento de mutualidade, de reciprocidade, de cordialidade, de fraternidade. Faltava esse sentimento. Então o clima fraterno de comunhão deixara de existir. Aonde? Aos coríntios. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia do Senhor juntos. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o sentido. Então, se não estiver na comunhão, na ceia do Senhor, neste culto tão importante, então perde todo o sentido. Perde toda a importância. Pode o líder dizer que foi importante, é mais importante, mas perdeu todo o sentido, porque ficou só na liturgia. Só na liturgia faltou a proclamação da segunda vinda de Jesus, faltou verdadeiramente celebrar a expiação de Cristo, que é propósito da ceia. Faltou. Então é preciso realmente, na ceia do Senhor, ter propósitos. É preciso ter propósitos. Objetivos. É preciso ter estes propósitos. Então, o propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele e a promessa da sua segunda vinda. Esses são os propósitos da ceia do Senhor. Terceiro tópico e último. O modo de celebração na ceia do Senhor. Então, subtópico 1. O que é participar indignamente? Que Paulo reprovou aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo número 27. Então, o que é participar indignamente? Participar indignamente significa, no contexto de Coríntio, participar da ceia do Senhor de maneira desordenada, sem organização. Significa, no contexto de Coríntio, não esperar uns pelos outros, ou seja, comer sem esperar pelos outros. Ou seja, comer demais enquanto não vai ficar nada para os outros, porque nada tem. Como Paulo fala aos Coríntios, capítulo 11. No contexto de Coríntios, significa comer a ceia do Senhor de maneira indisciplinada, ou seja,
comer demais, gulosidade, glutonaria. Paulo fala aos coríntios que eles estavam intoxicados. Ou seja, comeu com glutonaria, comeu como que tivesse casa para comer e se esbanjando a comer, comer e comer até se lambuzar. Então Paulo diz, está com fome, coma em casa. Quem tiver fome, coma em casa. Não é na casa de Deus e ficar com essa indisciplina. No contexto de Coríntio é quando comiam mais do que os outros e de maneira irreverente quando se embriagavam. No contexto de Coríntio, a casa de Deus ficou sem a reverência, ficou sem a santidade, ficou sem a ordem, ficou sem realmente a edificação, que é para haver. Você pode conferir 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18, versículo 21 e versículo 22. Então, indignamente, é isto. É comer, é não fazer realmente dar importância à ceia do Senhor. No segundo tópico, nós temos, subtópico, melhor dizendo, nós temos uma celebração reverente. Ou seja, no subtópico 1 nós vimos a irreverência que acontecia em Coríntios. No segundo subtópico, é como se deve celebrar essa ceia. Deve-se celebrar de maneira reverente, de maneira digna. Como é que se deve celebrar a ceia do Senhor? Deve-se celebrar de maneira reverente. Ou seja, de maneira séria, de maneira sincera, de maneira santa, de maneira realmente com vida no altar, com vida sem pecado, fora do pecado, com vida digna, com vida inculpável. Um amigo meu me perguntou uma certa vez, olhou para o conjunto de senhoras da igreja que eu participo, e ele estava na nave da igreja, e perguntou a mim se fulana era crente. E eu respondi que sim. A fulana que ele perguntou estava no conjunto de senhoras. Aí eu perguntei por que, ele respondeu, porque não era para ela estar ceando, não. Por quê? Porque ele entendia que deve ser ceado de maneira séria, de maneira santa, de maneira sem pecado. E ele foi explicar o motivo, é que essa pessoa que estava ceando, na mesma semana, dias anteriores, tinha xingado ele com os palavrões mais horríveis. Que isso, verdadeiramente, só sai da boca de um ímpio, de um pecador destituído, de um não crente. Paulo aos Efésios, Paulo diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, indecorosa. Capítulo 5 de Efésios. Então, veja só, para participar da ceia do Senhor tem que ser de maneira reverente, de maneira que glorifique a Deus, de maneira que realmente dê importância ao que Cristo fez sobre as suas vidas. Então, no segundo subtópico, deve-se participar da ceia do Senhor com uma celebração reverente. E terceiro e último subtópico, o modo de celebrar a ceia do Senhor é um modo que verdadeiramente deve ser festiva. O comentarista diz assim, a ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não
o seu funeral. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, não é o enterro de Jesus, é a morte e ressurreição. É a expiação que ele fez. Não é o funeral, ou seja, não é para haver como que fosse um velório. Não significa que, como muitos mandam, se alegrar. Não, a pregação, a proclamação vai trazer essa alegria. A seriedade vai trazer essa alegria. O propósito vai trazer essa alegria. Verdadeiramente a reverência vai trazer essa alegria. Então deve-se participar de maneira festiva, de maneira solene. Então deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo, festiva, solene, prazerosa. 1 Coríntios, capítulo número 5, versículos 7 e 8. Cristo, ele é a nossa Páscoa. Ou seja, ele é realmente o motivo da nossa alegria, do nosso escape, da nossa salvação. Então, deve-se participar de maneira solene, de maneira reverente, de maneira solene. Nosso Redentor, que é Jesus, vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Não dá para celebrar a ceia do Senhor com irreverência. Deve haver reverência. Reverência em quem vai pregar, reverência em quem vai dirigir, reverência em quem ouve, reverência em quem vai ministrar, em quem vai distribuir, reverência. E deve haver alegria, simpatia, deve haver comunhão, deve haver verdadeiramente essa felicidade. Que tudo isto é produzida a partir do propósito da ceia, que é celebrar a expiação de Cristo e a proclamação da sua segunda vinda, com uma inteira comunhão de nós para com Ele, para com os membros, para com a igreja. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, em o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente você e sua casa. Toda semana publico essa aula da escola bíblica. Na terça-feira faço vídeo e logo mais por volta da meia-noite, 1h da manhã, já estou colocando em atividade nos grupos e etc. nas minhas redes sociais. Se você puder, curta. Se tiver alguma dúvida, comente. Se puder, compartilhe. E ainda mais, se quiser ser gracioso, se acha edificante, se acha proveitoso, se inscreva no canal para fortalecer e cada vez mais você ser notificado quando assim eu publicar. Aqui eu publico as lições bíblicas, minhas pregações, que são poucas, mas futuramente colocarei mais, hinos, meu repertório, minhas composições, e você pode ser contemplado. Deus abençoe a cada um de vocês. Já agradeço por você participar deste projeto, né? Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Você e sua casa, em nome de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima.